Em João capítulo 3, versículo 3, nós lemos: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Neste capítulo há duas passagens parecidas. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. De fato, nós já ouvimos, eu pelo menos já ouvi muitas e muitas pregações sobre esse aspecto de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas praticamente eu posso dizer que não ouvi ninguém pregando sobre nascer de novo para ver o reino de Deus. O que você vê? Você vê o mundo visível ou você vê o reino de Deus? No capítulo de Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Há um salmo que nos ensina que nós não devemos confiar no salmo, não, Provérbios, que não devemos confiar, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e de não estribar no nosso próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A gente precisa aprender a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. A cosmovisão, a maneira como os crentes, de modo geral, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, vêm, eles têm uma cosmovisão meio distorcida. As coisas ruins que acontecem é o diabo que fez, e as coisas boas que acontecem é Deus quem fez. E as pessoas, então, quando acontece alguma tragédia, acontece algum problema, elas atribuem de fato o diabo. Eu aprendi há muito tempo não atribuir ao diabo nada, absolutamente nada. Eu entendo que ele é um ser que atua, que é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é inimigo, nosso inimigo, que é inimigo da igreja, mas ele não tem nenhuma participação comigo. Eu não atribuo a ele a nada. Foi isso que Jó fez. Quando Jó sofreu todas aquelas tragédias, vocês sabem na Bíblia, no capítulo 1, 2, o livro de Jó, ele vê os seus filhos morrendo, ele vê os seus bens sendo destruídos, e o que ele faz? Ele atribui a Deus, o que havia acontecido. O consciente coletivo dos crentes, ou seja, as nossas crenças, as nossas práticas, como nós falamos, observe para você ver. As mensagens do WhatsApp, que agora a comunicação se tornou muito rápida, em muita quantidade, muito rápida. Observa no seu celular as mensagens que você recebe. 70% a 80% dessas mensagens, pelo menos na minha experiência e a experiência de alguns com quem eu conferi, 70% a 80% das mensagens são negativas. A disseminação da tragédia, do mal, ela é muito maior do que a disseminação do bem. A Bíblia diz: como suaves são sobre os montes os cascos que anunciam as boas novas, que anuncia a paz, que faz ouvir o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quem reina sobre o universo é Jesus Cristo, quem reina sobre a terra é Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, mas o universo, inclusive o diabo, estão submetidos debaixo da potente, poderosa, absoluta, soberana vontade de Deus. Mas nós não percebemos isso nos nossos diálogos. A gente transmite muita mensagem ruim, a gente transmite muita coisa ruim. E se falar então da maneira como as pessoas veem a questão do fim do mundo, das profecias, cada guerra que surge, eu tenho, graças a Deus, 60 anos de idade, não parece não, tirando a minha careca, não é? Mas eu tenho 60 anos de idade. E eu já vi tudo na igreja. Eu nasci na igreja, eu vivi na igreja. Eu posso dizer que eu sei quase tudo sobre a igreja. Mas a visão que as pessoas têm de profecias, das coisas do mundo, é uma visão de que o diabo está tomando conta da terra. De que agora mesmo vai aparecer o anticristo. E nessa vida de 60 anos, eu já vi muitos anticristos surgirem e aparecerem. Quem lembra de Saddam Hussein? Que era o anticristo, o anticristo. Acharam o anticristo dentro de um buraco, todo sujo de terra, e ele foi enforcado depois de alguns dias. Quantos papas são os anticristos? E o povo de Deus, existe essa conversa no nosso meio?
coisa que acontece no nosso meio de dar ênfase a esses assuntos e esquecer da mão poderosa de Deus que atua. Existem em Belo Horizonte, quero começar a fazer algumas perguntas, existem em Belo Horizonte mais demônios ou existem mais anjos? Existem mais coisas boas acontecendo em Belo Horizonte ou coisas más? Mas nós frisamos e enfatizamos as coisas más. Então a pergunta dessa noite principal é: quem é que está vencendo? A luz ou as trevas? Quem é que está vencendo? A igreja, o povo de Deus ou o mundo? Quem é que está vencendo? Jesus Cristo, que está sentado no trono, ou aquele inimigo que está debaixo dos nossos pés, que a Bíblia diz: em breve Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés? Aleluia. Não te estribes no teu entendimento. Não seja sábio nos teus próprios olhos. É hora de você tomar a Bíblia e ouvir tudo que você pregou, tudo que você aprendeu em teologia, em mensagem, tudo que existe de Deus. Você tem que começar a passar pelo crivo das Escrituras. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E Jesus Cristo, o Senhor, a palavra viva. A Bíblia tem a verdade, a Bíblia é a verdade, eu posso afirmar isso, mas a verdade mesmo não é um livro, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma ideologia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa pode ser conhecida mesmo antes de você ter a Bíblia. Se não fosse assim, Abraão não teria conhecido Jesus, Jacó não teria conhecido Jesus. Eles conheceram Jesus numa época em que não tinha Bíblia. Estão me acompanhando? Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só vê Deus quem tem um coração limpo. Só vê Deus agindo quem tem um coração limpo. Só vê Deus agindo quem tem um coração limpo. Amém. Apocalipse 3:18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio, para que unjas os olhos, para que vejas. Nós precisamos deste colírio. Amém. Senhor, dá-nos o teu colírio. Amém. Passa o teu colírio nos meus olhos, Senhor. Passa, Senhor. E ele vem com o colírio, mas primeiro ele limpa, purifica o coração. Amém. Ele transforma a nossa mente, pela renovação da nossa mente, como diz a palavra. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quantos de nós já não passamos por situações, por provas, por situações terríveis, por tragédias, por apertos, situações em que você dizia: eu vou desistir da vida, não dou conta mais de viver. Em situações em que você disse: não tem mais jeito. E passou. Uma vez ia meu tio, Elias, sobrinho do pai da Wanda, ele estava com câncer, com o câncer corroendo. E eu dizia: Senhor, por que esse senhor está doendo? Por que o senhor não tira ele então? Se o senhor não cura, tira. E o sofrimento dele aumentava. E eu ouvi essas histórias, e o meu coração doía. Aí o Senhor falou para mim: ele está produzindo um peso de glória excelente para ele. A sua tribulação é dura, é pesada, mas é passageira, meu irmão. Aleluia. A sua tribulação é passageira, a sua aflição é passageira, vai passar. A batalha que se trava hoje, irmãos, em cada um de nós é para conquistar a nossa atenção, conquistar a nossa mente. E nós vamos ter que decidir: veremos o que Deus quer que nós vejamos, ou vamos ver o que o inimigo quer que nós vejamos? Você vê o reino? Quem governa o universo? Quem governa o mundo? Certo que o mundo jaz no maligno,
mas é Jesus quem governa sobre tudo. E eu falei sobre a percepção de Jó. Na verdade, irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pode repetir comigo? Nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez. Nós temos a mente de Cristo. Você não tem a mente de Cristo. Eu não tenho a mente de Cristo. Nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Essa é uma percepção espiritual profunda. Por quê? Porque nós precisamos de um dos outros. Nós precisamos de um dos outros. A mente de Cristo não é propriedade individual, mas do corpo de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu quero deixar 3 alinhamentos necessários para nos posicionar para ver o reino de Deus. Primeiro, precisamos questionar e conferir se o que ouvimos é de fato espiritual. Espiritual significa que vem do Espírito. Não é aquilo que é invisível, mas que vem do Espírito. Aquilo que é espiritual vem do Espírito de Deus. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Os crentes são amedrontados por muitas palavras que são pregadas, por muitas mensagens. Qualquer pregação que você ouvir, qualquer, seja quem quer que seja, por mais famoso que seja, que vai trazer medo para você, ou vai trazer apreensão, ou vai te fazer disso. Você vai ficar constrangido, com medo de alguma coisa. Essa mensagem não é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É um grande engano às crenças de hoje, a percepção de que o diabo e as trevas vão dominar o mundo. A cada dia, cada semana eu recebo mensagens, e-mails, de que tem um anticristo novo, de que a coisa vai ficar tão feia aqui na terra, tão terrível, que nós temos que sair daqui, nós temos que ser arrebatados, nós temos que subir daqui, porque você ouve as pessoas dizendo: eu ouço isso direto. Nossa vida está tão difícil, o mundo está tão difícil, a coisa está tão feia. A sua vida nos últimos 20 anos melhorou ou piorou? A sua vida, de um modo geral, eu sou de Cisneiros, né? Cisneiros não é o fim do mundo, porque eu tenho um sítiozinho além do fim do mundo. Eu lembro que eu morava numa casa, era um banheiro no porão. Eu tinha que descer uma escadaria. Aquilo tudo destruído. Meu Deus, hoje eu posso entrar numa casa que tem azulejos na parede. Conversa com seu avô, com sua avó, como é que ele ia no banheiro, lá na roça. Tinha uma casinha atrás de alguma bananeira, e ele, chovendo ou não, ele ia à noite, quando passava mal, lá na casinha. Hoje você tem um banheiro, água potável. Há uma crença de que o mundo está piorando. Olha as descobertas da ciência, olha o que tem acontecido. Como é a sua vida? Como é a vida dos seus pais? O que tem acontecido? A sua vida tem melhorado ou piorado? Mas a percepção é de que a coisa está feia. Os problemas do mundo passaram a ser os seus problemas com o advento do celular, que agora você fica sabendo de tudo. Eu estava pregando numa igreja uma época em que a bolsa, vai cair a bolsa, e está todo mundo preocupado porque a bolsa caiu. Aí eu perguntei: quantos aqui tem ações na bolsa? Ninguém levantou a mão. Ué, vocês estão preocupados porque a bolsa caiu. Você não tem dinheiro para colocar na bolsa e você está preocupado que a bolsa caiu. Bill Gates é o anticristo. Agora não, agora é o Elon Musk. Tem aí um desenho animado, tá na internet aí. A Kamala Harris, aquela Jezabel que tem nos Estados Unidos, ela tem um vestido azul e estão profetizando. Tem um pastor famoso que colocou as profecias dos Simpsons. Eu nem sabia que os Simpsons eram convertidos.
meu Deus, tenha misericórdia. São os enganos das crenças de hoje. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, diz a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Irmãos, nós temos que verificar o que nós temos aprendido. Verificar que tipo de espírito nós temos recebido. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. A perseguição está vindo, o sofrimento. Quem disse que o sofrimento não faz parte da sua caminhada com Jesus? Quem disse que não é por sofrimentos e lutas que importa que entremos no reino? Os crentes são de quê? De manteiga. Precisamos ser guiados a crer no que Deus diz e a viver de acordo com a sua palavra. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens. Hebreus capítulo 13. Contentar é diferente de conformar. Eu me contento, mas eu não me conformo. Eu me contento que hoje eu comi arroz com feijão, mas eu não me conformo, eu queria comer picanha. Eu me contento que eu fiz o 2º grau, mas eu não me conformo, eu quero fazer uma faculdade. Eu quero me aprimorar, eu quero fazer uma pós. Eu quero um doutorado. Mas pega a mensagem que existe hoje, por favor. Depois vocês ouçam essa mensagem para vocês entendendo, por favor. Você chega para um menino de 15 anos, eu tenho 60. Eu chego para o meu netinho de 14 anos, meu filho, Jesus está voltando hoje à noite. Jesus está vindo e eu vou subir com Jesus. Para que eu vou estudar se Jesus está voltando hoje à noite? Para quê? Que esperança tem para um menino se Jesus está voltando hoje? Eu quero ser arrebatado hoje. Não, meu filho, é mais fácil você pedir para morrer. Porque você vai sozinho e deixa a gente completar a tarefa de Cristo na terra. Existem 3 bilhões que não conhecem ainda Jesus. Eu quero ir para as nações. Eu quero ir para as nações para transformar as nações. Eu posso te dar testemunhos aqui maravilhosos de atuações que nós temos, que muitos têm nas nações. Mas nós queremos, meu irmão, eu não quero que Jesus volte hoje. Pode ficar tranquilo, ele não vai voltar hoje, eu te garanto. Amanhã cedo você vai ficar sabendo. Mas eu não te garanto se você vai passar essa noite vivo. E se eu também falo, misericórdia, eu quero viver. Eu quero morrer para o céu. Quero não quero. Eu quero ficar aqui para fazer a obra que Deus me deu. Eu quero ficar aqui para ver o meu tio ser convertido. Eu quero ficar aqui para ver a minha família toda salva. Eu quero ficar aqui para ver os meus amigos sendo salvos e libertos. Que urgência é essa que você tem? Eu sei que Jesus vem. Eu sei que Ele vem. Se Ele vir, eu não tenho que me preparar para encontrar com Jesus, porque já estou preparado. Desde o dia que eu nasci de novo. É o Espírito que é o selo da minha redenção. E não a minha boa. Essas pessoas, eles se tornaram evangélicos e voltaram a ser católicos. A fazer boas obras, a agradar a Deus da força. Estamos me acompanhando, estamos seguindo? Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei que me possa fazer o homem. Qual que é a revelação profética do reino de Deus? Em que padrão o universo está se desenvolvendo? Porque os crentes hoje estão esperando o fim do mundo. Pode observar. As profecias, o fim está se aproximando. O fim, o povo vive atordoado no Brasil, preocupado. Mas qual é a revelação profética do reino de Deus?
Abra aí, Daniel capítulo 2, versículo 31, e depois o versículo 44. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de mim, e a tua vista era terrível. Ele viu uma estátua, a cabeça era de ouro, de prata, partes do corpo, os pés eram de ferro. Lembra a estátua do rei Nabucodonosor? Então foi esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais, versículo 35, os quais se fizeram como a bragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. Caiu uma pedra do céu, esta pedra caiu sobre essa estátua, e essa estátua foi esmagada, se tornou pó. Eu vejo no Brasil tantos homens poderosos, no Supremo Tribunal Federal, pode falar isso não, mas eu vou falar. Esses homens poderosos que fazem maldade, o chefe da gangue, o chefe do PCC, o chefe do Comando Vermelho, esses homens poderosos que vão fazendo arruaços, prendem quem quer, eles se tornarão como a bragana e se tornarão como pó, diz a palavra de Deus, porque há uma pedra que caiu do céu, e essa pedra vai esmiuçar todos eles. Amém. Aleluia! É o que diz a Bíblia, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A pedra veio do céu, a pedra que o seguia era Cristo. A pedra é Cristo. Aleluia. A pedra é o reino, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O reino babilônico acabou. O reino persa acabou. O reino romano acabou. O reino grego acabou. O reino bizantino acabou. O reino dos Estados Unidos vai passar, vai acabar. O reino islamista vai passar. Tudo vai passar. O único reino que permanece para sempre é o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Salve, dê palmas para Jesus. Aí vem o texto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Discute mesmo se você é nascido de novo. Se você vê só o dia, tem de crente que vê o diabo de tudo. Chega em casa, a panela queima, é o diabo. Vai entrar lá, a maçaneta da porta quebra, é o diabo. Eu já vi muitas igrejas, Juninho. Aí o som não funciona. O som faz aquele barulho. Aí os irmãos, vamos orar, irmãos. O diabo está atacando o som da igreja, quer atrapalhar o culto. Aí eles oram, repreendem o diabo do som. Não, meu filho, chama um técnico que entenda de som para consertar isso. Troca aquela caixa que está furada por uma caixa nova para ver se funciona. Sabe por quê? Porque o mundo tem o melhor som do mundo. Você vê esses shows aí do mundo? Só coisa boa. E o diabo que ajuda eles. Oh, como é que a gente falava? Tinha um humorista que falava isso, esse nome agora porque ele é antigo. Para de bobiça. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É verdade, as trevas estão aumentando. É verdade, o amor de muitos esfriará, porque a iniquidade está se multiplicando. Mas está muito mais aumentando a luz do Senhor, a glória do Senhor. No século passado, ninguém falava em línguas, nem sabia que tinha isso. O Espírito de Deus veio sobre alguns irmãos lá em Los Angeles. Alguns irmãos começaram a falar outras línguas. O Espírito de Deus veio sobre eles. Hoje são 600 milhões de pessoas orando em línguas no mundo. Aleluia! Aleluia!
história, Wanda. Eu tive o privilégio de ir no Líbano, visitar o país há uns 2, 3 anos atrás, e eu queria muito conhecer. E eu queria saber a origem da família Salum. E eu lembro que no ano 2000, o pastor Davi Botelho foi aos Estados Unidos, da nossa igreja, e ele falou sobre os curdos, que são povos que não têm terra, não têm pátria, e que eles viviam ali ao norte, no Oriente Médio. Já ouviram falar sobre os curdos? E não havia conhecimento de nenhum discípulo de Jesus entre eles. Isso no ano 2000. E eu adotei esse povo para orar por eles. E havia também os drusos. Drusos é outro povo, é quase que uma religião que vive no Líbano, em Israel. Ontem ou anteontem mesmo, aquele desgraçado do Hezbollah atacou lá e matou 11 desses meninos drusos. E eu não sabia, e fui perguntando. No ano 2011 eu fui ao Egito para participar de uma conferência e havia alguns irmãos da Síria que vieram para estar conosco lá na terra de Gozen. Olha que privilégio! Na terra onde o povo de Israel havia se estabelecido, que José colocou eles na terra de Gozen. E foi tão lindo, irmãos, a experiência, porque lá não dava água, era uma terra deserta. E o governo egípcio concordou em vender esta terra para a igreja lá do pastor Samé. E eles furaram um poço e deu água. Eu estive lá nadando na piscina, numa terra deserta que agora tinha água de sobra. Só Jesus, aleluia. E eles falaram para os filhos que aqueles irmãos que vieram e disseram que mais ou menos 300 curdos haviam se convertido e já estavam pastoreando. Como que eles se converteram? Eles viram Jesus, sonhos pessoalmente, e Jesus orientou que eles fossem até eles para aprender como que era ser batizado, a ser coisas assim. E eu fiquei maravilhado, porque em 10, 12 anos que eu estava orando e vi aqueles curdos, a notícia de que eles estavam se convertendo. Aí 2, 3 anos atrás estive lá e foram 18 pessoas. E foi uma comitiva de líderes dos Estados Unidos. Foi uma coisa assim maravilhosa. Foi chique, porque o governo do Líbano colocou o chefe de segurança do país, o ministro da segurança, colocou seguranças policiais militares no carro. Então o carro ia à frente e a gente ia atrás. Muito chique, né? Ou eles iam acompanhando. Nós fomos visitar o presidente do Líbano. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Josimar lá de Cisneiros foi lá, um descendente de Salum libanês, foi lá encontrar com o presidente do Líbano. E havia trânsito, não podia passar, acenderam a sirene e ele foi rompendo tudo e fomos lá para o palácio. Mas no segundo dia que eu estava, eles disseram: vamos mostrar a igreja que vocês vão pregar domingo. E quando eu fui apresentado na sala lá haviam vários pastores, várias igrejas, e me apresentaram: esse aqui é o pastor na igreja que você vai pregar domingo. Aí ele disse assim: qual é o seu nome? Nós conversamos, alguém traduziu, e ele disse assim: eu sou pastor da igreja curda do Líbano. Aleluia! Meu irmão, eu comecei a chorar. Eu chorava que o homem sem entender nada. Por que eu estava chorando? Porque tem 20 anos que eu oro para Deus salvar os curdos. E agora temos 8, 10, muitas igrejas entre eles no Líbano e ali no Oriente Médio. Aleluia! Jesus está vencendo! A luz está vencendo! Aleluia! E eu fui pregamos 2 vezes lá na igreja deles. E no penúltimo dia nós fomos lá conhecer os cedros do Líbano. Lá naquelas montanhas, a 1 quilômetro, 1.400 metros de altitude, aqueles líbanos, aqueles cedros, coisa maravilhosa. E eu estava procurando, eu já tinha visto o nome Salum em algumas ruas e não tinha informação. Aí eu perguntei, o motorista que estava nos conduzindo, ele disse, eu falei para ele: você conhece alguma família Salum? Pastor, eu tenho contato com ele direto.
Eu conheço sim, eles são aqui dessa região. A minha cidade, a minha vila é aqui perto, mostrou. E eu descobri que os alunos, meus ancestrais, os nossos ancestrais, eram drusos. Eu estava orando pelo povo que era meu ancestral. Eu quase desmaiei, meu irmão. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Glória a Deus. A luz, diz a Bíblia, as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Talvez você esteja pensando assim. Eu fico às vezes apavorado quando eu encontro um irmão e o irmão fala assim: eu estou desanimado. Irmãos, eu não conheço um dia na minha vida que eu tenha pensado em deixar de seguir a Jesus. Por qualquer coisa, alguém está desistindo, está perdendo a fé. É inútil servir a Deus. E cada um fala com o seu próximo. E o Senhor fica ouvindo isso. Mas aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus. Repita comigo: nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação entrará debaixo das suas asas. Glória ao Senhor, irmãos, pelas descobertas da ciência. O povo agora fica discutindo se você vai ter a marca da besta, e nem a dele. Meu irmão, desculpa eu falar, eu sei que para muitos isso é sagrado, mas é uma vaca sagrada oca. Nós não estamos preocupados com o anticristo, nós não estamos preocupados com o fim do mundo. Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós aguardamos a nossa redenção e ela está próxima. Amém. Aleluia! Glória ao Senhor pelo avanço do reino de Deus no mundo. A Bíblia diz que esse evangelho do reino será pregado. Não diz que talvez, quem sabe, será pregado. Será pregado. Será pregado o evangelho do reino, então, em todo o mundo. A testemunha a todas as gentes, ainda virá o fim. O texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Nós seremos testemunhas. Mas essa testemunha não é aquela testemunha que vai num fórum num julgamento contar o que aconteceu, o que viu. Essa palavra testemunha aqui significa: nós seremos mártires. Cuidado, essa é uma pegadinha que eu vou fazer com a minha pergunta. Quem quer ser testemunha? Pensa bem se você vai levantar a mão. Porque essa testemunha aqui é quem quer ser mártir. Quem quer morrer por amor a Cristo. Quem quer entregar a sua vida. Quem disse que morrer por amor a Cristo é derrota? Quem disse que sofrer por amor a Jesus é derrota? É vitória, irmãos. Aleluia. Amém. Estava pregando uma vez: quem aqui é chamado para ser vencedor? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui é chamado para conquistar? Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei: quem aqui que é chamado para sofrer? Ninguém levantou a mão. Está lá em Pedro que nós somos chamados para sofrer por amor a Cristo. Que o sofrimento na nossa vida não é derrota,
A tribulação não é derrota. Nós somos chamados, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe em quê? Derrotas, doença, tribulação, perseguição. Está na lista, leia na lista. O nascido de novo, irmãos, tem a certeza absoluta do domínio de Jesus em todos os assuntos da terra. E eu vou terminar com isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Abre aí, por favor. Se esperamos em Cristo só nesta vida, repete comigo, pode dizer mesmo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas na consciência dos crentes é, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente vai ter uma outra vida. Rua de ouro, mar de cristal, né? Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Preste bem atenção, por favor, preste bem atenção no que o texto diz. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Por que não é Cristo a primícia? É Cristo as primícias. Porque eu e você, 2000 anos depois, morremos com Cristo na cruz. Há 2000 anos atrás. Por isso que Cristo as primícias. Jesus morre, o unigênito de Deus. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não creia. Jesus morre como o unigênito do Pai, mas ressuscita como o primogênito. Aleluia! 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 Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. As pessoas estão esperando o fim na frente da vinda de Cristo. Primeiro Cristo veio, o fim se sucede depois. O que é o fim do mundo? A destruição dos ímpios. O que é o fim para mim e para você? É o ápice da história da humanidade. É o ápice onde eu e você seremos transformados no mesmo corpo de glória que Jesus Cristo tem. Quem vem? Os seus olhos são como chãos de fogo, o seu rosto brilha como o sol. Quem é ele? É Jesus? Não, é João, é Maria, é Sandra, é Vera, é Júlio, é Lucas, é Pedro, porque todos seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós seremos. Vocês vão acreditar uma hora dessa e vocês vão sair pulando. Aleluia. Vocês vão vibrar. Eu vou acordar, eu estou acordando. Aleluia! As mangueiras de Belo Horizonte estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! As árvores de Belo Horizonte, os papagaios, os pardais estão todos aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os crentes estão esperando o anticristo. Estão esperando o fim do mundo. É que a coisa vai ficar tão feia aqui, tão terrível, que eu vou ter que ser arrebatado. Irmãos, só é resgatado quem perdeu a guerra. Só é resgatado quem foi ferido. Estão acompanhando? Amém. Isso é um shift, é uma mudança de pensamento, de paradigma, de mente. Isso é arrependimento. Jesus vem, e Ele vem com os santos, Ele vem com os salvos na sua vida. E diz a Bíblia que nós nos manifestaremos juntamente com Ele. Amém. Você sai da terra sendo arrebatado, aí fica as suas vestimentas. Você já viu esses filmes?
aquelas vestes, parece um monte de fantasmas subindo. Aí as vestes caem. Interessante que há uma mudança assim, interessante. A veste cai, o cara já recebe uma roupa de branco, né? Uma túnica de branco. Vão subir. Não. Nós nos manifestaremos com Cristo. A transformação que Deus vai fazer em mim e em você, este corpo vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. A gente pensa que os crentes vão vir, aqueles que morreram no mar vão vir do mar, aqueles que morreram no cemitério, entendeu? Aqueles monte de fantasmas subindo. E o povo apavorado. Tem até um hino que a gente cantava, eu fico apavorado com esse hino. O mercado está vazio. Lembra? Aí tem um trecho que fala assim: eu vejo a multidão subindo. Você está perdido, meu filho. Se você está vendo a multidão subindo, você está aqui embaixo. Ai, meu Deus, Senhor. Tem misericórdia do teu povo no Brasil, Senhor. Você vai receber o mesmo corpo que Cristo recebeu. Jesus vem com os santos lá dos céus, nos seus corpos glorificados iguais a Ele. Essa é a grande surpresa do universo. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual é a palavra para manifestação lá em Romanos, no grego? A natureza geme aguardando o apocalipse dos filhos de Deus. O apocalipse não é o fim. O apocalipse é a nossa transformação e a manifestação de Jesus Cristo. Não dele sozinho, mas dele conosco. Um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aleluia! Aleluia! Se você vai subir, quem é que vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés aqui? O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A Bíblia diz que Deus está sentado no alto e sublime trono. E a terra é o quê? O estrado. É o seu tapete. O estrado dos seus pés. Quão suaves são as bocas que anunciam as boas novas. É isso que diz o texto? Não. Quão suaves são sobre os montes? Os pés. Nós somos os pés de Jesus na terra. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. O cabeça, o rei, o Senhor está sentado no trono. E nós estamos assentados com Ele, sabe por quê? Porque nós somos os seus pés. Aleluia. Eu sinto a unção do Espírito de Deus, aleluia. Vou terminar, agora eu prometo. Eu estou igual aquele pregador que fala assim, para concluir, ele prega 1 hora. Já você ouviu isso? Mas agora eu vou concluir mesmo. A pessoa que lê Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quando veio, Deus se manifestou no Monte Sinai, relâmpagos, fogos, fumegavam a montanha, era terrível a imagem. Deus havia dito: vocês não podem passar desse ponto, aqui é o monte, vocês têm que ficar no lado de cá, até um animal se tocar no monte vai ser fuzilado. E Moisés então viu aquela manifestação de Deus, e Moisés vai e ele entra. Ele passou da linha. O povo ficou do lado de cá, mas Moisés entrou. Já pensou, irmãos, que coisa extraordinária? A glória de Deus, a presença de Deus. E Moisés entra naquela glória. E ele está lá curtindo 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Ele pode ficar 40 dias, 40 noites sem beber, porque ele está na presença. Aí Jesus sai da
e entra no nosso mundo, na terra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Aí ele ressuscita ao terceiro dia e diz: eu enviarei o meu Espírito. Agora esta glória que Moisés entrou nela, ele não está dentro da glória. Agora a glória vem e entra em mim e entra em você. Aleluia! A voz do qual moveu então a terra, mas agora no Senhor dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Veio a destruição lá no Rio Grande do Sul. A terra está tremendo, sacudidas de todo lado. Deus está comovendo a terra. O diabo, foi o diabo que destruiu meu irmão. O diabo não está nessa bola toda. Eu te garanto que não está. Deus está abalando os céus. Não, Deus está abalando a terra. Sim, Deus está abalando a terra e os céus. E essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Onde está a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja não é coisa móvel, a igreja não é coisa temporária, a igreja é permanente, a igreja é eterna. O mundo passa, mas nós não vamos passar. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Repita comigo: retenhamos a graça. Você está de pé por causa da graça. Eu estou de pé por causa da graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A partir desta noite, você responda, por favor: quem está vencendo? A luz ou as trevas? Quem está vencendo? A igreja ou o mundo? As leves e momentâneas tribulações são passageiras, são temporárias. Aquilo que nós vemos é passageiro, aquilo que nós não vemos é eterno. Você está vendo o reino ou você está vendo o mundo? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esta mensagem. Obrigado por essa sacudida nos conceitos que existem. Venha, Espírito de Deus, e revela o teu reino. Porque o teu reino não pode ser conhecido, o teu reino não pode ser pesquisado. O teu reino é revelação do Espírito. Graças te dou, Pai, que não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, porque a ti aprove. Em nome de Jesus. Amém.